Olá, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam bem. Chegamos ao último dia de aula de língua portuguesa da semana, mas hoje nós não iremos fazer a leitura de um conto. Nós iremos fazer a correção da atividade sobre o conto O Lobo do Mar. Então, estejam com essas atividades em mãos. A primeira questão tinha o seguinte: releia o primeiro parágrafo. O que evidenciou a mudança de comportamento do Sr. Mugridge em relação a Humphrey? Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo. O que aconteceu comigo na escuna de caça à foca Ghost a partir daquele momento, à medida que eu tentava me adaptar ao ambiente, é uma história de dores e humilhações. O cozinheiro, que era chamado de doutor pela tripulação, Tommy pelos caçadores e mestre cuca por Wolf Larsen, se transformou em outra pessoa. Minha mudança de posição no grupo correspondeu a uma mudança de seu tratamento. Antes, servil e bajulador, agora se revelava tirânico e belicoso. Em suma, eu já não era mais o belo cavalheiro com uma pele de moça, mas apenas um camaroteiro ordinário e totalmente imprestável. E aí, pessoal? Qual foi a mudança de comportamento do Sr. Mugridge em relação a Humphrey? Humphrey era um convidado. Era um náufrago convidado e com o tempo ele passou a ser um subordinado pelo Sr. Mugridge. Segunda questão. No episódio lido, qual era o desafio de Humphrey? Ele conseguiu cumpri-lo? O desafio dele era levar pães e chá até o capitão, não é isso? E ele não conseguiu, porque ele foi interrompido, ele caiu, se machucou devido à forte onda, não é isso? Terceira questão, que muita gente teve dúvida, dizia o seguinte: copie no caderno e complete o quadro abaixo, destacando as ações e as características de cada personagem no trecho lido. Então, o que faz na narrativa Humphrey? Então, ao levar comida até a cabine, ele cai e se machuca. E quais são as suas características? Ele é inabilidoso, ele não tem habilidade com esse trabalho. E o Sr. Mugridge? O que o Sr. Mugridge faz na narrativa? É o cozinheiro que ordena as tarefas ao Humphrey e o humilha também. E as características dele? Ele é autoritário e desagradável. E o Wolf Larsen? O que o Wolf Larsen faz na narrativa? Ele ajuda o Sr. Mugridge a humilhar o Humphrey e as características, ele é autoritário também, ele é cruel. E o Anderson? O que o Anderson faz na narrativa? Ele se segura em um mastro para tentar se salvar da onda. E a característica dele? Ele é esperto, mas lembram que Humphrey caracteriza ele? Na narrativa diz que ele é um sujeito alto e desengonçado. Também é uma característica, certo? Quarta questão. Com base na questão anterior, responda. Letra A. Quem são o protagonista e o antagonista no trecho lido? Gente, no trecho lido, nosso protagonista é o Humphrey. E o antagonista é o Sr. Mugridge, que vai contra Humphrey. Mas no livro, o antagonista é o capitão Wolf Larsen, certo? A letra B já é autoexplicativa. Personagens secundárias são aquelas que têm uma participação menor na história. Quem são elas na narrativa que você leu? Então, quem não tem uma participação tão decisiva na história? Wolf Larsen e Anderson, não é isso? Vamos fazer uma atividade em conjunto agora. Releia o trecho a seguir. Eu não estava choramingando, embora fosse provável que meu rosto estivesse enrugado e retorcido de dor. Mas fiz das tripas coração, cerrei os dentes e continuei cambaleando de um lado a outro entre a cozinha e a cabine, sem mais surpresas. Como você descreveria, após ler o trecho, a relação de Humphrey com os desafios vividos? O trecho lido demonstra que ele é persistente, que ele quer vencer os obstáculos, não é? Letra B. Em narrativas de aventura, geralmente as personagens apresentam qualidades como coragem, força, habilidade, inteligência e determinação.
Entre essas características, quais se aplicam a Humphrey e quais não se aplicam? Então, ele é determinado, só que ele não tem muita habilidade, não é, gente? Vamos fazer mais uma questão. Que marca o Wolf Larsen deixa na vida de Humphrey? Lembram que ele apelida Humphrey de Hump, que é um termo em inglês que significa corcunda? Qual é o espaço em que se passa o episódio contado por Humphrey? Em um navio em alto mar, não é isso? Quais são os desafios que esse espaço e o contexto oferecem ao protagonista? O desafio é lidar com a tripulação e com os aspectos da navegação, como as fortes ondas, por exemplo, e aprender os afazeres do navio. A atividade que vocês irão me enviar até segunda diz o seguinte. Primeira questão. Na época em que a obra foi escrita, não havia internet ou smartphones, e a comunicação se dava por meio de cartas ou de jornal, impresso. Se a história ocorresse nos dias atuais, como seria a situação de Humphrey? Segunda questão. Quando o narrador anuncia uma história de dores e humilhações, qual é a finalidade dos termos em destaque? Terceira questão. Releia o trecho abaixo e responda as questões. O cozinheiro, que era chamado de doutor pela tripulação, Tommy pelos caçadores e mestre cuca por Wolf Larsen, se transformou em outra pessoa. Antes servia bajulador, agora se revelava tirânico e belicoso. Em suma, eu já não era mais o belo cavalheiro com uma pele de moça, mas apenas um camaroteiro ordinário e totalmente imprestável. Letra A. O que as aspas indicam no trecho acima? Por que esse recurso é utilizado? Quarta questão. Observe a sequência narrativa do trecho que você leu de Moby Dick. Vamos lembrar. A situação inicial. Ahab está impaciente esperando por um sinal de Moby Dick. Quem lembra? A complicação. Ahab sente o cheiro de baleia. O desenvolvimento. Ahab e os tripulantes perseguem Moby Dick. O clímax. Confronto entre Moby Dick, Ahab e os tripulantes. Moby Dick destrói o barco. E o desfecho. Ahab, decepcionado, continua sua perseguição a Moby Dick. No caderno, complete a tabela com informações do trecho O Lobo do Mar. Então, vocês irão fazer a situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho do trecho que nós fizemos a leitura de O Lobo do Mar. Quinta questão. O que há em comum entre as situações iniciais e os desfechos das duas narrativas que você leu? Pessoal, um fato importante. A caracterização das personagens e do espaço ajuda a construir um enredo. Nas narrativas de aventuras, além das características externas, de aparência física, as personagens se destacam pelas características internas, de sentimentos e personalidades, como a coragem e a determinação que são necessárias para a superação dos obstáculos. E o espaço? Não é só o cenário onde a história se desenvolve, mas pode gerar desafio às personagens e criar um suspense em uma narrativa, certo? O que acharam, pessoal, da aula de hoje? Espero que tenham gostado. Vou aguardar a atividade até segunda. Obrigada pela atenção de todos e todas. Um beijo e até segunda.